anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, o Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna mentor de Lucy Gray, o tributo feminino do Distrito 12 nos Jogos Vorazes. Jogos Vorazes retornando depois de quase 10 anos da última estreia, e a pergunta que não quer calar é que se a franquia mantém firme e forte depois de tanto tempo sem estreia. É o que vamos descobrir. A direção é do Francis Lawrence e ele está em casa aqui, ele dirigiu boa parte da franquia de Jogos Vorazes, com exceção do primeiro filme. O filme trata-se de uma prequel, ou seja, acontece antes das primeiras produções dos Jogos Vorazes. Sendo prequel, a grande dificuldade é manter a atmosfera das produções anteriores, e é um filme que mostra o desenvolvimento dos Jogos Vorazes, como ele chegou a esse patamar, essa explosão que aparece nos primeiros filmes da franquia. E também, é claro, o desenvolvimento de um personagem conhecido da franquia, Snow. Visualmente é um filme escuro e obscuro também, pois apresenta uma fotografia com enormes volumes de concreto, então a presença do cinza, do pastel é muito presente, mas há um contraste quando estamos presentes na universidade, na capital, em que vemos um certo glamour contrastado pelas cores fortes, mas ainda assim a gente vê um filme mais obscuro do que as produções anteriores. O filme tem 3 atos. O primeiro ato é uma introdução, o segundo seria o prêmio, os jogos, e o terceiro seria a conclusão, as consequências finais dos atos dos personagens. O primeiro ato é introdutório, o que é ótimo para quem não conhece Jogos Vorazes, no caso ser o primeiro filme que tu assiste da franquia. Mas para quem conhece também, eu senti um certo arrasto na primeira parte do filme. Demora muito para chegar realmente ao momento de entretenimento do filme, que é o segundo ato, os jogos em si. E ele é bem introdutório, há muitos diálogos e monólogos para descrever os jogos, a chegar à conclusão de como se chegou aqui. Tudo muito introdutório para chegar, enfim, aos Jogos Vorazes. Inclusive, é um momento em que a gente pensa que vai começar os jogos e de repente tem uma barreira. Acontece um boom, uma explosão, e aí temos mais uma consequência, mais um conflito presente nos personagens. O segundo ato já é mais interessante porque vemos os jogos em si, e os jogos são muito interessantes. É nesse meio que a gente conhece melhor os personagens, a formação de grupinhos, os mais fortes com os mais fracos, a manipulação da mídia em relação aos jogadores, as estratégias presentes para esse personagem do Snow. E é de muito entretenimento, porque a gente sente na pele o que os jogadores estão sentindo e é quase que uma metalinguagem, a gente está enxergando o que os outros estão enxergando. É quase que uma coisa muito semelhante ao Big Brother. É um jogo sanguinário, mas a gente está se divertindo com a sociedade lá da classe baixa se matando, o que apresenta muitas camadas em relação a isso. Isso está presente nas franquias anteriores, ele mantém-se firme a franquia. E o terceiro ato são as consequências perante aos atos desse personagem principal. Ele apresenta um maior contraste atmosférico em relação às duas primeiras partes do filme, mas ele traz um certo respiro para a trama anterior. A atmosfera aventureira não é tão presente comparado às franquias anteriores. O que vemos aqui é uma manipulação midiática backstage em relação ao programa dos Jogos Vorazes, mas a gente vê o desenvolvimento desses jogos até o estopim das primeiras produções do filme, os primeiros filmes dos Jogos Vorazes. Os temas aqui presentes são bem evidentes em relação ao contexto atual. Temos aqui a política do pão e circo, muito evidente, em que as pessoas de classe baixa estão lutando em si, enquanto a capital, as de alta classe social, estão se divertindo perante a desgraça alheia. Não tem tanta engenhosidade técnica aqui. Uma das coisas que eu gosto é o uso de câmeras escondidas nos momentos dos jogos, tem alguns planos sequências que são legais aqui, mas não tem tanta engenhosidade aqui. A edição
tem momentos de respiro, tem momentos de agilidade, principalmente nos jogos, e principalmente no terceiro ato, há um momento até de contemplação do personagem, que é bem rápido, mas é presente. Há uma tensão psicológica no final também. Existe um corte bem no início do filme que me incomodou. É um momento em que ele está no trem correndo e parece que quando corta ele está repetindo essa corrida, parece que ele está repetindo a mesma cena. É estranho o corte e é um detalhe que não interfere no contexto geral da trama, mas me incomodou esse corte. O Tom Blyth faz um personagem muito difícil de ser interpretado. Por quê? Porque a gente precisa compreender a verdadeira intenção do personagem, qual é o principal objetivo do personagem. Isso está presente no início do filme. Ele quer voltar à vida de antes, ele quer ele quer recuperar o que a família tinha, ele quer recuperar a alta classe dele. E é por esse motivo que o personagem é tão difícil, porque de início a gente percebe um carisma do personagem, é um personagem calculista, provocador de certa forma, mas ele tem um objetivo principal bem estabelecido. A partir do momento em que ele conhece a personagem da Rachel Zegler, as histórias mudam de figura. De certa forma, ele se deixa encantar pela beleza e pela atmosfera, pela maneira como é a personagem da Rachel Zegler. Ele se deixa encantar pelos cantos do pássaro. E isso encanta o espectador. De certa forma, o espectador se deixa manipular pelo comportamento desse personagem, que é um personagem que tem muita estratégia, ele é muito racional também. No terceiro ato é que a gente vê uma discrepância na interpretação dele. Não é uma discrepância lá grande coisa, mas a gente vê uma mudança de comportamento. Parece que ele já é mais objetivo em relação aos seus atos. Mas as atitudes de alguns momentos do filme com o personagem deixa duvidar, afinal, o que ele realmente quer fazer. Parece que há uma certa confusão no terceiro ato com as atitudes do personagem no filme. E finaliza se tornando um personagem frio e calculista. No sentido geral, ele está bem no filme. Eu não gosto muito da Rachel Zegler como atriz, mas ela está bem aqui com essa personagem. Em alguns momentos ela exagera um pouco na interpretação. Parece que eu estou vendo ela interpretando a personagem e não sendo. Ela é uma personagem com pouquíssimas armas. Sua maior arma é a voz. E é até estranho pensar que a grande arma do ser humano é a voz. E é até poético falar isso. A grande arma do ser humano realmente é a voz, o poder de falar. E é uma personagem que tem comparação com o do Tom Blyth, porque ele é provocativo e ela também, ela provoca a classe alta, o capital. Então, de certa forma, os dois se encaixam muito bem juntos. Eles juntos são muito bem feitos. Há uma química interessante, há uma atmosfera muito bem estabelecida aqui. Mas ela em si, de longe, não dá para se comparar com a Katniss da Jennifer Lawrence. Não tem como comparar as duas. São personagens muito diferentes, são mulheres muito diferentes, mas a gente vê uma força nessa personagem da Rachel Zegler. E a finalização dessa personagem é muito bem pensada. Eu gostei da maneira como termina essa personagem. E ela tem uma voz maravilhosa, ela canta muito bem, há vários momentos que ela canta. Alguns momentos até eu pensei, nossa, eu acho que não precisava ela estar cantando ali, mas tudo bem. O Josh Andres Rivera é o meu personagem favorito desse filme, porque ele é o que mais bate de frente aqui, ele já esteve lá nos distritos e agora ele faz parte do capital, ele está no jogo ainda, então ele sente na pele o que os outros estão sentindo, ele é o mais sensível e ele trabalha as emoções muito bem feito aqui, ele tem muita força aqui presente e ele bate muito bem de frente com o personagem do Tom Blyth, muito bem estabelecido aqui. O Peter Dinklage está bem nesse personagem, mesmo ele sendo da classe alta, ele apresenta lá uns desequilíbrios e tudo mais, mas ele é ótimo com esse personagem. E a Viola Davis é um show à parte. Todas as cenas em que ela está presente, ela é um show. É uma extraordinária atriz. Qualquer coisa que ela tem em mãos, ela consegue fazer e trabalhar isso muito bem. Mas aqui ela faz uma personagem muito caricata, com os trejeitos, o trabalho de voz dela é excepcional. Aqui tem um grave com os grunhidos
muito bem estabelecido aqui. Eu vi a sessão desse filme numa pré com uma amiga minha e ela descreveu a Viola Davis como se fosse uma espécie de Einstein no filme. E é muito interessante essa descrição porque ela lembra um pouco o cientista. Sendo uma prequel de uma franquia muito conhecida, obviamente tem elementos que remetem à franquia passada. Então há vários easter eggs aqui, há várias menções e elementos presentes em franquias anteriores, obviamente. A maneira como mencionam a Katniss é lindíssima. O roteiro desse filme é primoroso, os diálogos são muito bem estabelecidos, porque a gente precisa ver a relação íntima do personagem, a gente precisa ver o desenvolvimento dos Jogos Vorazes, como ele se transformou nessa pessoa fria e calculista que é presente nas franquias anteriores, mas o mais interessante é como há uma sutileza no seu roteiro. Isso está presente até em um diálogo que eu adorei. No início do filme, tem um diálogo do Tom Blyth com a prima dele, que ele não seja o pai dele, que ele não seja egoísta, que ele não é uma pessoa má. Não seja uma pessoa má, você é bom, você é uma pessoa do bem. E lá no final do filme, esse diálogo é repetido, mas de uma outra maneira. Essa sutileza de roteiro traz muito significado do que muitos monólogos e muitos diálogos estabelecidos. A sutileza no roteiro é que ganhou muito para mim nesse filme. E a trilha sonora é extraordinária. Aqui, os momentos de minimalismo presentes no piano são dos momentos que eu mais gosto. Aqui, quando tem muita cena de entretenimento, de muita tensão, há uma orquestra clássica muito forte aqui e há momentos de contraste muito bem estabelecidos no folk americano. Então há um folk muito gostoso de ouvir, principalmente com a voz da Rachel Zegler, que está muito bem trabalhada aqui, e a trilha presente nesse folk é muito legal, eu gosto muito. Eu não sei se provavelmente alguma das músicas possa ser indicado a alguma premiação, algum Oscar, inclusive a música dos créditos finais que é gravada pela Olivia Rodrigo, também é muito legal de se escutar. Apesar dos pesares, Jogos Vorazes retorna firme e forte. É um ótimo filme. Vão ao cinema. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!